Até o momento nós temos estudado como colocar verbos tanto regulares quanto irregulares no passado. Nessa aula nós vamos aprender como colocar esses verbos no passado na forma negativa. A fórmula que aprenderemos hoje é válida para a maioria dos verbos em inglês. Porém, como você sabe, não existem regras sem exceções. Existem alguns verbos que possuem formas próprias para fazer negação no passado. Mas sobre esses verbos nós vamos ver lá mais para frente. Então, para formar o negativo desses verbos no passado, a fórmula é a seguinte. Então, agora eu vou explicar cada elemento dessa fórmula. O subject é então o pronome, ou seja, I, you, he, she e por aí vai. Você já conhece. O did, como nós já vimos na aula passada, é então o passado do verbo to do, que significa fazer. Mas aqui nesta fórmula, ele não significa fazer. Ele, na verdade, não possui nenhum significado. É apenas um auxiliar que nos passa a ideia de que o verbo em questão ou a frase em questão está no passado, certo? O not, você já sabe, é a partícula negativa. O verb, como você já sabe, é o verbo. Mas aqui o verbo tem que estar na sua forma básica, ou seja, na forma do presente simples. E finalmente o objeto, certo? Então, vamos lá ver um exemplo. Eu vi. Em inglês, então, você vai dizer I saw it. I saw it. Agora, para negar esta frase que está no passado, fica então desta forma. E como você vê, nós temos aí o subject, o did, o not, o verb, que está na sua forma básica, no presente, e o objeto, certo? Então, nós vamos ler essa frase como I did not see it. I did not see it. E essa é a forma básica para colocar a maioria dos verbos que estão no passado na forma negativa. E vale lembrar que esse did not é usado para todas as pessoas. Ou seja, I, you, she, we, they e por aí vai. Esse did not também tem a sua forma encurtada, que obtemos juntando o did e o not e eliminando o o do not e ficando então nesta forma que você vê abaixo. E lê-se então didn't. Mas geralmente esse T final é mudo. Então você ouvirá apenas didn't. Ele sabia. He knew it. Ele não sabia. He did not know it. Ou na sua forma encurtada, he didn't know it. Eles compraram uma casa nova. They bought a new house. Na forma negativa fica então they did not buy a new house. Ou então they didn't buy a new house. Ela lavou a louça. She did the dishes. Ela não lavou a louça. She did not do the dishes. Ou na sua forma encurtada, she didn't do the dishes. Eu queria chorar. I wanted to cry. Eu não queria chorar. I did not want to cry. Ou então, I didn't want to cry. Repara então que o want termina com T e o to também inicia com um T. Nesse caso, quando uma palavra termina com uma vogal e a palavra seguinte começa com uma vogal que é igual à vogal da palavra anterior, nesse caso elimina-se a vogal da primeira palavra. No caso, eu não digo I didn't want to cry, certo? Eu elimino o T do want e digo I didn't want to cry.
E para a aula de hoje foi isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, não se esqueça, deixa um like nesse vídeo, porque esse é o único jeito que eu tenho de saber que você está a desfrutar do conteúdo distribuído aqui no canal. E é isso, muito obrigado pelo seu tempo e eu vejo você dentro da próxima aula.